A Sojiba, então, você sabe que a gente assumiu em dezembro e eu sempre entendi a missão da Sojiba é a educação médica continuada, estamos aqui para isso, tá? Mas eu também entendo que nós amigos, nós próprios aqui, né? Então, assim, a gente está aqui, a gente gosta de estudar, a gente está atualizado, mas a gente também tem, eu acho que a gente deve alguma coisa de retribuição à nossa comunidade, tá? À nossa sociedade. Nós, Sojiba, podemos emprestar esse selo em nossas expertises, para a gente discutir assuntos que impactam na vida real das nossas mulheres que nós assistimos, né? Então, e desde o começo, o meu entendimento foi antes dessa história do aborto legal, foi a gente pode abraçar a causa da violência contra a mulher, nas suas diferentes esferas, tá? Na parte ginecológica, eu entendi logo, imediatamente, na violência sexual, tá? Não sei se vocês assistiram, a gente já fez uma sessão online, até a última segunda-feira do mês, que foi sobre violência doméstica. E hoje, então, estamos falando não só para quem trabalha com medicina fetal, mas para quem trabalha com obstetrícia. O melhor momento para começar a assistência pré-natal é antes de engravidar, tá? Mas uma vez na gravidez, é maravilhoso a gente poder oferecer todas as possibilidades da gente fazer os rastreios para então a gente poder produzir melhor na assistência ao parto, tá? Então, um bebê que tem uma alteração cromossômica, como é que a gente pode evitar? Não é mais interessante ter esse diagnóstico prévio à hora do parto, para não chegar na hora do parto, para então ter essa surpresa. As cardiopatias, quando a gente tem um diagnóstico de uma cardiopatia, a gente já saber e orientar que no momento esse parto vai acontecer já com toda a equipe de cirurgia cardíaca do lado, né? E a prematuridade não precisa falar, né? Então, como é importante a gente já ter um rastreio prévio para a gente prevenir a prematuridade, que é a principal causa de morte e mortalidade neonatal. Então, chamando então o nosso queridíssimo Sérgio Matos, cinegrafista obstétrica com certificado de atuação em medicina pela FEBRASP, coordenador do serviço de medicina fetal e ultrassonografia da maternidade, professor de referência, professor José Maria de Magalhães, médico, preceptor da residência médica de ginecologia obstetrícia dessa mesma maternidade. Passo então a palavra para vocês. E como é bom estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o dia a dia da gente, né? Na verdade, quando você fala dessa questão da medicina fetal, eu acho que essa dicotomia, essa separação que nos afasta, né? É tudo uma coisa só, a obstetrícia ela é única, né? Nós somos, na verdade, grandes parceiros da obstetrícia clínica, então estamos juntos, né? E esse diálogo tem que ser diário. E tudo que eu vou tentar passar aqui, daquilo que me foi proposto, eu venho nesse sentido de talvez tentar organizar um pouquinho o pensamento de como a gente faz o rastreio da cromossomopatia, já que vieram tantas novidades, né? tantas maneiras da gente fazer esse rastreamento. A ultrassonografia ela é uma delas, ao qual a gente vai se juntar, obviamente, com aquilo que vocês têm de novidades da bioquímica, né? Enfim, como a gente pode organizar. Nem todo mundo vai poder fazer bioquímica, seria bastante interessante que todo mundo fizesse a ultrassonografia, mas o porquê disso é que eu vou tentar passar para cá para a gente poder organizar isso. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar falando junto para todos vocês, todos os colegas, né? E falar de cardiopatia congênita, falar de prematuridade, tudo isso realmente tem no final um ponto em comum que a gente prestar melhor assistência para nossas grávidas. Então, vamos lá, o que a gente, na verdade, busca quando a gente pensa sobre cromossomopatia, né? Cromossomopatia é um grande medo, né? Toda grávida carrega isso. Acho que com essa questão da informação divulgada a todos, se cresceu muito o medo, né? Aquela historinha que a grávida, no tempo da minha mãe não tinha nada disso, né? Mas hoje todas são detentoras do conhecimento, tá todo mundo aí no Google, todo mundo lê, todo mundo estuda, mas isso é uma confusão muito grande sobre isso. E a confusão, eu acho que parte muito do princípio ético da gente dar a informação mais correta, né? Porque o que está aí fora da informação, às vezes é muito confuso e nem tudo é verdadeiro, né? E vem tudo ali embrulhado. Então, vai ter paciente que vai querer saber se tem ou não tem uma doença genética. Então, quando a gente consegue individualizar quem é a grávida que nos procura, a gente vai poder nortear melhor o caminho que ela deve seguir. Se ela
pontua para você que ela quer ter certeza, não existe rastreamento. Rastreamento não é certeza. Rastreamento é pesquisa de que tem mais risco de ter. É botar alguém dentro de um estádio e dizer lá, olha, a maioria das pessoas que estão aqui dentro não tem nada, mas dos bebês que têm a doença cromossômica, a maioria está aqui dentro e eu não sei se é você. Isso é rastrear. Mas se ela te diz que ela quer diagnosticar, ela quer ter certeza, porque ela vai tomar uma decisão frente àquele resultado ou não, também não cabe julgamento da gente do que ela vai fazer com o resultado, só existem dois caminhos. A biópsia de vírus e a amniocentese, que são procedimentos invasivos e que também não cabe sobre nós dizer para ela se isso é arriscado ou não. Eu sempre conto essa historinha lá que Mariana, minha filha do meio, fez 18 anos e disse, meu pai, fiz 18 anos, passei na faculdade, eu quero pular de paraquedas. Eu disse, tudo bem. Ela fez, não, mas meu sonho é pular com você. Eu disse, aí não. A sua percepção do risco é diferente da minha percepção do risco. Não cabe eu te dizer não vá, que é arriscado, mas também não cabe você dizer que não tem risco. A minha percepção é individual. Então, a gente, como médico, a gente tem que dar números para o paciente. E o risco do procedimento invasivo, ele gira em torno de 1 para 900 hoje, de uma maneira geral. Ela precisa entender que preciso fazer 900 biópsias para que alguém tenha um risco de perder a gestação por minha causa, por causa do procedimento. Não uma causa intencional, obviamente, mas por risco do procedimento. Ela tem que entender que esse risco é alto ou baixo. É a percepção dela, não sou eu. Então, eu recebo muito, eu acredito que todo mundo que faz fetal, faz a parte de ultrassom, recebe muito paciente dizendo, a minha médica disse que não é para fazer o procedimento invasivo, porque ele é muito arriscado. Ela impõe uma percepção pessoal sobre o risco, e isso não nos cabe. Então, é ela que tem que entender qual é o risco. E, obviamente, com o material que eu colho, seja líquido, seja vilocorial, eu vou, depender do que encontro, ou do que aquilo que eu quero pesquisar, vou lá no PCR, no CABIOPS, no ROI ou no exoma. Aí a gente vai escolher qual é o método. Né? Agora, se eu quero rastrear, é uma outra conversa. O rastreamento é pesquisa de risco. Eu estou num grupo de baixo risco ou de alto risco. É informar um cálculo, um número. E esse número vai ser comparado ao número do procedimento invasivo. Se eu tenho um risco de 1 para 900, ela vai ter uma percepção sobre o risco do procedimento invasivo. Eu vou dar para ela um risco baseado nos meus achados, marcadores, que são características que podem ser ou do bebê expressas no fenótipo dentro do ultrassom, ou por causa do DNA que eu procuro, que circula da mãe, o DNA do bebê, ou porque eu tenho marcadores bioquímicos placentários que a placenta produz e que está mais ou menos produzidos no bebês que têm doenças cromossômicas. Esses são chamados os marcadores. Podem ser, então, marcadores ultrassonográficos, bioquímicos, combinados ou o próprio DNA na circulação materna. Então, novamente, o que é que a gente busca? A gente busca, talvez, pesquisar a síndrome de Down, talvez seja a cromossomopatia mais frequente, que mais amedronta, que mais as pacientes trazem no pensamento, que não é uma doença letal, ou doenças letais, como o Patal e Edwards, que na maioria das vezes vão ter uma expressão fenotípica no ultrassom muito característica, ou que levam a esse pensamento a ser fortalecido, que o bebê possa ter uma ou outra patologia, ou síndrome de Turner, por exemplo, que é uma doença que não é letal na maioria das vezes. Então, isso talvez é o que tenha mais fresco assim, na cabeça das gestantes, que elas mais trazem frequentemente. Lógico que existem outras doenças cromossômicas, existem doenças gênicas, que aí eu vou tentar entender de como eu vou direcionar meu estudo genético a partir daquela suspeita que eu fiz. Então, a questão do rastreamento sempre vai ser, por mais que eu tenha uma translucência local aumentada, eu não posso dizer para ela, olha, seu bebê deve ter Down. Isso não é uma expressão, uma fala positiva, uma fala negativa. Eu tenho que dizer para ela que, em meio a bebês que têm translucência local, a maioria dos bebês não tem absolutamente nada, mesmo que ela tenha translucência local aumentada. Mas em meio a esse grupo existem bebês que têm doenças cromossômicas. Então, eu sempre dou essa história, é uma blitz. Em meio à blitz da alcoolemia, a maioria das pessoas não estão alcoolizadas, mas naquela fila de sexta-feira à noite,
a maioria dos alcoolizados estão ali, mais ou menos. Mas eu conto essas historinhas assim. E o que marcador, ou como eu vou rastrear isso, é que a gente vai falar sobre o que é que eu quero com o meu rastreamento. Qual é a taxa de detecção? Se eu fizer agora, às 9 horas da manhã de sábado, uma blitz para alcoolemia aqui na Barra, certamente isso é um marcador ruim. Porque eu vou pegar poucas pessoas alcoolizadas aqui na Barra às 9 horas da manhã de sábado. Certamente pessoas da sexta-feira à noite que possam estar circulando aqui, mas não são a maioria. Por isso que se escolhe determinados lugares, determinados horários, porque eu quero ter uma taxa de detecção maior, incomodando menos pessoas. E isso é rastreamento. Eu vou assustar muita gente para detectar um determinado número de bebês que têm uma doença cromossômica. E qual é a melhor época para fazer isso? O morfológico do primeiro trimestre. O exame do primeiro trimestre ele detecta mais precocemente. Eu tenho uma sensibilidade muito alta, entendo a sensibilidade então como taxa de detecção em meio à minha população. Quantos bebês com Down eu tenho? Eu vou detectar a maioria deles, por exemplo, pegando o Down como exemplo, e permite, portanto, mais precocemente uma tomada de decisão. Então a gente vai trazer aquele no final uma percepção de um risco sobre um procedimento invasivo, que essa percepção de risco, volto a dizer, não é minha, não pode ser de nenhum dos obstetras, mas é a percepção do número de cada um, né? E aí, entenda, cada paciente tem sua história, sua religião, suas concepções morais, etc., mas ela tem que entender seu risco. Imagine que a mulher de 40 anos, com 3 filhos, família toda formada, engravida sem planejamento, talvez ela não queira ter um bebê com risco de doença genética. Uma paciente de 40 anos, não tem filhos, fez fertilização, ela está com aquele filho, talvez ela não queira fazer absolutamente nada de procedimento durante a gravidez, nem ultrassom, ou talvez ela queira fazer para não ficar sendo assustada. Então, no final, eu tenho um rastreamento que vai me dar um fenótipo, ou seja, uma avaliação física do bebê, e eu posso dar, além dessa informação física, de marcadores, procurar se o bebê tem malformações estruturais e associar aos fenômenos ou aos resultados bioquímicos, a expressão bioquímica desse bebê na circulação materna. E quem vai dizer isso é a paciente. Ela vai comparar o cálculo de risco que nós vamos fazer utilizando todos esses marcadores versus o risco de fazer um procedimento invasivo. E é ela que toma a decisão. Não somos nós de maneira nenhuma. Então, quando a gente faz rastreamento, eu tenho um objetivo. E o principal objetivo é informar o paciente. Eu não tenho como objetivo emitir uma opinião pessoal. Eu tenho que dar para ela um cálculo de risco para ela ser comparada ao cálculo de risco que ela tem sobre o procedimento invasivo, que é o único método hoje que vai dar a certeza diagnóstica se o bebê tem uma questão genética ou não. E a percepção, novamente, de conduta, se ela vai interromper a gravidez, se ela vai seguir com a gravidez adiante ou não, ela também deve ser respeitada, ela deve ser uma opinião do paciente, não pode ser minha. Aí eu acho que você deveria tirar, e se o bebê pode ter uma síndrome. Esse bebê já vai morrer mesmo, por que você só está mudando a linha do tempo? São falas que a gente ouve lá do consultório, ditas como meu médico disse isso, e que isso tem que ser, obviamente, desestimulado. Muito bem, então a gente volta àquilo que a gente estava falando, que talvez a gente não goste, estava falando aqui dos bastidores, talvez a gente não goste muito, que é a questão da estatística. Aqui a estatística, obviamente, que é muito simplificada, mas que é extremamente eficaz. Eu preciso de um método que detecte muito e que assuste menos. Detecte muito, taxa de detecção. Sensibilidade, que assuste menos, tenha menos falsos positivos. Esse seria o grande exame, né? Vou assustar menos para detectar mais. Muito bem. E por que a idade materna é ruim? É porque se eu pegar 30% ou 5% da minha população, 5% da minha população, isso é um dado bem antigo do Kipros, 5% da minha população, eu só vou detectar 30% dos Downs. Se eu já pegar as ditas mulheres mais velhas, que são até um termo que ficou aí rotulado, né, dos 35 anos, que na verdade hoje os 5% da população mais velha grávida está em torno de 38, 39 anos, os velhos estão engravidando mais tarde, a minha taxa de detecção é muito baixa. Ou seja, por um falso positivo,
de 5%, eu vou detectar 30%. 70% da minha amostra tem mulheres abaixo de 35 ou de 38 anos. Então, a maioria dos bebês com Down vão estar nas mulheres mais novas e não nas mulheres mais velhas. Porque o N, o número de pacientes mais novas é muito maior do que das pacientes mais velhas. Então, isso é uma coisa que acaba sendo meio óbvio. Então, a idade gestacional ou a idade materna não é um bom marcador. Então, eu pego esse marcador, que é o marcador da idade materna, com a história clínica. Quem é você? Eu sou mulher de 30 anos que já tive um filho que não tem Down. Eu sou mulher de 30 anos que eu tenho um filho que eu tive um bebê com trissomia do 18. Ela entra no consultório com esse risco e eu conheço o bebê. E para cada característica que o bebê se apresenta no ultrassom, ele me gera um dado estatístico que multiplica sobre o risco da entrada dela no consultório. Então, ela tem 40 anos, nunca tem filho, ela tem um risco de 1 em 70 de ter síndrome de Down, por exemplo. Mas eu faço tudo do ultrassom no bebê e não vejo nada. Pode ser que, ao final, ela tenha um risco não de 1 em 70, porque agora eu conheço o bebê. E eu vejo que o bebê não tem as características mais frequentes no bebê com Down. Estou pegando o Down como exemplo. Então, o risco dela não é 1 em 70. Ela vai gerar um cálculo de risco e vai dizer, olha, seu risco é de 1 em 300. Tá, doutor, mas eu não quero ter um bebê com Down. Então, a senhora quer um diagnóstico? Não tem que fazer mais nada. Eu tenho que oferecer a biópsia e dizer para ela o risco da biópsia é esse. O que é que a senhora acha? Não, para mim está tudo bem. Eu quero esse bebê do jeito que tiver. Não precisa fazer absolutamente mais nada. Porque a percepção do risco dela é ela que determina, é ela que enxerga. O que eu posso oferecer, então, além de idade? História clínica e marcadores, que podem ser bioquímicos ou ultrassonográficos. O que a gente tem do ultrassom? Vocês já sabem tudo isso. Osso do nariz, translucência nucal, avaliação cardíaca através do ducto venoso e da válvula tricúspide e todo o restante da avaliação do bebê. Portanto, independente de um método bioquímico, a ultrassonografia sempre será necessária porque eu vou conhecer o bebê fisicamente. Então, como se comporta a translucência nucal? A translucência nucal é importante que a gente entenda que ele não tem um valor fixo, porque ao longo da idade, quanto mais velho o bebê ficar, quanto maior o bebê, a nuca também cresce. Os bebês com Down vão estar mais frequentemente acima do percentil 99. Então, talvez um bebê com translucência nucal de 2,8, 2,9, 3 não tenha síndrome de Down, porque não é a nuca mais frequente para o bebê com Down. E os bebês da síndrome de Turner vai ter 7, 8 de translucência nucal. Então, tem uma faixa a partir do qual eu digo que esse risco aumenta de forma significativa. E, às vezes, valores que eu tenho muito mais altos ou muito mais baixos, com 45 milímetros com 11 semanas, vamos botar aqui 3, que possa ser que isso gere um fator de correção que aumenta o risco da doença cromossômica, com 14 semanas ele não aumenta. Ele é considerado normal. Ele gera, com o mesmo valor absoluto, 2 fatores de correção diferentes, porque eu estou examinando o bebê em 2 momentos distintos. Então, se eu usar a idade materna mais a translucência nucal, eu pego a Dona Maria aqui de 40 anos, que deu tudo normal e o risco dela baixa, e Terezinha, não tem nem Maria, Terezinha aqui, né? Que tem um risco mais baixo, deu ATN alta, ela vem para o final da fila ali do maior risco. E se eu pegar os 5% da população, os mesmos 5% da população mais velhas, a minha taxa de detecção sobe para 75%, 80%. Então, eu posso estabelecer isso para a minha população geral, porque eu consigo fazer ultrassom de forma universal, pública. Conseguimos. Nós temos em Salvador, talvez aí 3 ou 4 grandes centros públicos que hoje conseguem fazer isso. Temos outros problemas, que é como trazer essa paciente mais precocemente para o ultrassom. Mas a gente consegue hoje fazer um bom rastreio. Então, no final, para a mesma taxa de detecção, para o mesmo falso positivo de 5%, eu vou continuar assustando 5% da minha população, mas eu vou detectar 80% dos bebês com síndrome de Down, por exemplo. Então, quando eu pego a translucência nucal normal, eu preciso mostrar isso, ela precisa entender. E por isso que o morfológico demanda tempo. E quem faz morfológico não pode fazer morfológico em 10 minutos. Porque não é somente tirar foto do bebê, é a informação que vem agregada. E isso, aí eu vou dizer para você, eu fui aprendendo ao longo da minha vida, né? Que a gente vem atendendo em volume no início do trabalho da gente, depois a gente começa a entender que a gente começa a errar,
a gente começa a falhar um pouco mais, quer seja em diagnóstico mesmo, quer seja na conduta da explicação do tempo para você informar para o paciente de que o bebê que tem translucência nucal normal também não significa que ele não tem síndrome. Significa que ela tem uma probabilidade de síndrome genética muito baixa. Esse ano me ligaram para o paciente, doutor, de um colega nosso, e disse: o Sérgio, meu bebê nasceu, e o pediatra quis. Olha como foi complicado. O pediatra na sala de parto, na sala, eu ainda anestesiada, com o braço aberto, barriga aberta, esse bebê tinha Down. Entrei no desespero. Aí tem uma falha de conduta do neonatologista. Depois o pediatra que acompanhou ela no alojamento conjunto disse que não tinha. E o senhor não viu no ultrassom. Aí eu respondi assim de uma forma: desculpa, senhora, mas se ao vivo eles não estão sabendo que saiu no ultrassom. Porque vai ter bebês com Down que não vão ter uma expressão fenotípica, eles não têm uma característica tão marcante do Down. E no ultrassom, ou na vida fetal, eles também podem não expressar isso. É o bebê que não tem uma cardiopatia, ou é o bebê que tem uma cardiopatia que é uma cardiopatia mais leve, uma comunicação interventricular, que não dá repercussão, ou ele não tem alteração linfática, ele não enche a nuca. Ele não coleta o líquido. Então não vai passar batido. Vai fazer eco, vai dar normal, uma cervezinha pequena, você pode fechar espontaneamente, vai. Tá certo? Agora, se ela tem uma translucência nucal acima do percentil 99, é um 99 lá, é um 3,5. Não é o 2,6, não é o 2,7, não é o 2,8, não é o 3,5. Uma faixa que varia em 3,5, a chance dela realmente aumenta de forma significativa. Entre 2,5 e 3,5, 2,5 depende também da idade gestacional, mas estou pegando isso como um exemplo, é o que a gente chama hoje de um risco intermediário, que cabe algumas considerações, mas o fato é que ela tem que entender esses números, que também a gente não está falando TN como risco de doença cromossômica, tem risco de doença cardíaca isolada de causa não cromossômica e de outras síndromes gênicas. E na maioria das vezes, não é nada, porque sempre num teste de rastreamento, a maioria dos bebês não tem nada, acredite, gente. A maioria das biópsias que eu faço com TN aumentado dá normal. Dá normal. Isso é extremamente importante da gente saber. Então, vamos lá, se eu pegar TN, eu caio na minha taxa de detecção de 75%, 80%, com falso positivo de 5%. Melhorei minha performance. O problema é que eu também preciso entender o comportamento da TN. Quando é melhor fazer TN? É melhor fazer a TN aqui no final ou aqui no início? Perceba que a faixa azul é o bebê hipóide e a faixa laranja é o bebê com trissomia do 21. A TN do bebê com trissomia do 21 não altera, ela é constante durante esse período. Enquanto a translucência nucal do bebê com hipóide, ela modifica ao longo da gravidez. Quanto maior o bebê, maior pode ser essa translucência. Existe uma faixa em que eu consigo separar por TN os bebês que têm doença genética do que os bebês que não têm. A performance do método é melhor. É muito ruim para a gente medir translucência nucal aqui, onde eu vou ter uma faixa de TN que eu não consigo distinguir do bebê euploide, do bebê que tem doença cromossômica. Então, talvez a melhor época de fazer uma TN seja 11 semanas, mas é péssimo para o ultrassom. Péssimo. Bebê muito pequeno, eu posso não estar vendo bexiga, porque a bexiga pode aparecer um pouquinho mais tarde. A Ofolocélios ou a hernia fisiológica pode ainda estar presente. Eu vejo menos do bebê do ponto de vista morfológico. Então, gente, convido vocês, todos obstetras aqui presentes e obstetras que vamos ouvir, a mandar os nossos pacientes com 12 semanas e meia. Entre 12 e 13 semanas, 12, 13, 4, 5, escolha. É a melhor época. Não é a melhor época somente por conta do ultrassom. É ótimo o ultrassom. 90% dos exames com 12 semanas e meia eu faço até via abdominal. Tudo. Não preciso nem fazer transvaginal para ela. E eu consigo ter uma faixa de diferença de TNs que me dá uma taxa de detecção melhor. Eu consigo separar, fazer uma performance melhor. Então, eu convido para a gente fazer morfológico. Existem expressões, marcadores bioquímicos, que isso não é uma novidade, muito pelo contrário, isso é mais antigo do que a TAIM, tá certo? Isso veio de muito mais tempo, tá certo? Mas que, obviamente, estourou para a gente agora, a gente chega com as coisas bem tarde, porque o custo disso era mais alto, mas acho que isso já melhorou bastante, que é a pesquisa dos marcadores, essas expressões da placenta que circulam na circulação materna, beta-HCG e o papiar.
são características que se modificam, são dosagens de substâncias que se modificam de acordo com o bebê que é haploide, do bebê que tem uma cromossomopatia. É importante entender que ela também tem uma variação se a paciente fuma, se a paciente veio de fertilização in vitro ou não, se a paciente, as questões étnicas, porque isso, o PAPIA principalmente, se modifica de acordo com a influência, principalmente dessas 3 características clínicas. Tanto é que o programa que a gente usa para cálculo de risco, a gente tem que pontuar lá, tanto etnia, tabagismo e método de contracepção. E o que significa isso? Como qualquer marcador é uma característica que é comum na população euploide e na população que tem doença cromossômica. Se ela é mais frequente na doença cromossômica, esse valor ele aumenta o risco. Então, prega nucal aumentada no 2º trimestre. O que significa isso? Tem bebês que são mais gordinhos que vão ter prega nucal aumentada no 2º trimestre. Mas ela aumenta 10 vezes o risco de síndrome de Down no 2º trimestre. Por quê? Porque ele é 10 vezes mais frequente no bebê que tem doença cromossômica do que no bebê que não tem doença cromossômica. E isso é um dado estatístico que os marcadores, que os programas nos ajudam a calcular. Então, se a gente reparar o beta-HCG, ele tem uma faixa aqui, que ele é comum no bebê com euploide e no bebê com trissomia. Mas os bebês com trissomia do 21, ele tem um valor maior de beta-HCG do que os bebês euploides. E o PAPIA, ao contrário, ele vai ter valores menores no bebê que tem trissomia do 21 do que os bebês euploides. Ou seja, mesmo em valores muito altos, eu vou ter bebês com trissomia do 21, mas valores extremamente baixos, certamente eu não terei. E aí, por isso que é importante a gente entender que o PAPIA se comporta um pouquinho diferente, ou bastante diferente, do beta-HCG. E também ele tem um comportamento diferente ao longo da idade gestacional. Veja que para separar com a bioquímica, o bebê normal, geneticamente normal, do bebê que tem uma leucoidia, é melhor que eu dosasse o beta-HCG no final do 1º trimestre. Porque a distância entre os valores do bebê euploide, do beta-HCG do euploide, do bebê com a trissomia do 21 é muito maior com 13 semanas. Já o PAPIA, a distância do normal para o bebê euploide, do euploide para o bebê com cromossomopatia, é muito maior com 9, 10 semanas. Então, teoricamente, eu teria que colher o exame dela com 9 semanas, o PAPIA, faz o ultrassom com 12 semanas e meia, e com 13 colhe o beta-HCG. Isso não é viável. Então, eu também tenho que encontrar um momento em que eu tenha mais ou menos uma faixa mais próxima entre as duas, porque eu preciso otimizar isso. Né? Quem bateu o pé lá em ontem sabe que lá atrás é o tal do Oscar, né? O one-stop. Né? Ela chega na sala, ela colhe o sangue, faz lá o beta-HCG, faz o PAPIA, vai na outra sala, mede a TN, o resultado já saiu. Aí junta tudo, já tem o resultado. Quanto mais marcadores eu der, melhor. Roubaram o relógio. Quem roubou o relógio é o cara de barba. Ela vai sair no mato para a delegacia. Porque tem um marcador que é fraco. Muita gente tem barba. Então eu preciso colocar mais marcadores para no final, se cabe 5 pessoas suspeitas, mas só um cara roubou o relógio. Então isso que é rastreamento. Então eu preciso dar mais marcadores, mas eu preciso também de um momento ideal de fazer isso. Né? E esse momento também a gente vai estipular que a gente vai chegar no morfológico com esse PAPIA e o beta-HCG realizado. Ou seja, por volta de 11 semanas, ela vai no laboratório, ela não vai calcular o risco. Porque cálculo de risco em que tem só o laboratório gerava muita confusão. Ela queria a minha TN para calcular o risco. Só que a minha TN é feita depois que coleta o exame. Aí a paciente depois liga, querendo que eu faça um novo cálculo, porque eu já fiz ultrassom, mas, enfim. Então, a gente vai organizar essa vida. Talvez esse momento seja exatamente de organização. Vamos colher beta-HCG e PAPIA com 11 semanas. Ela pega o resultado sem cálculo de risco emitido por laboratório. Só o resultado do exame. E leva para a gente com 12 semanas e meia. Eu abro o meu programa, eu examino o bebê inteiro e eu junto tudo.
eu faço um único cálculo de risco para ela. Então, se eu pegar somente a idade materna e a bioquímica, eu detecto menos. Menos. Eu vou para 60%. Agora, se eu junto idade materna, história clínica, bioquímica e a TN, só fiz a TN, nem olhei o resto do bebê, só a TN, eu vou detectar 90% dos bebês com Down. Ou seja, eu vou botar a maioria das pessoas no estádio, vou pegar o microfone, vou dizer, a maioria das pessoas que estão aqui não tem nada. Sinto muito, senhoras, por estarem assustando vocês. Mas dos bebês com Down, 90% está aqui dentro. E eu não sei se são vocês. Quem é de vocês esses 90%? Lembrando que o bebê com Down é 1 para 800. Então, para eu detectar 1, eu assusto 800 pessoas. Na hora que eu quero pegar dos 10, eu quero pegar 9, eu tenho que multiplicar esse valor de 10 vezes que eu estou botando pelo 8.000. Ele vai virar 8.000. Eu vou assustar muita gente. Hoje o ultrassom permite ver mais coisas, né? E aqui eu vou falar somente daqueles marcadores mais rapidamente por causa do tempo. O osso do nariz. Se eu pego a idade materna, esqueço bioquímica e só olho se o bebê tem calcificação no nariz ou não, é a mesma taxa de detecção. Etnia. Na nossa população, muitas pessoas normais têm menos cálcio no nariz. E cuidado com as falas, não é a ausência do nariz. Elas acham que o bebê não tem nariz. Acredite, é menos cálcio, é menos calcificação no nariz. E isso na nossa mistura, que está lá escrito por Criplos, né, por Londres, nós somos afro-brasileiros, e eu tenho que botar lá, eu tenho que botar no cálculo, porque senão o cálculo sai errado. E eu já tive um paciente que disse, não, a minha percepção é que eu não sou afro-brasileiro. Mas aí você me complica, porque não sou eu que estou dizendo você, não sou eu que estou te percebendo. É o britânico, que é quem fez o trabalho que está te percebendo como afro-brasileiro. Enfim, então a TN é ruim, é um pouco, porque na verdade ele só serve para a trissomia do 21. A ausência ou diminuição da calcificação do osso do nariz não é fator de risco para as outras doenças cromossômicas. Já o estudo cardíaco é muito bom. E pouca gente, às vezes, dá valor, por exemplo, ao estudo da válvula tricúspide. Eu digo lá para os residentes, amplia a imagem, olha bem para o coração, identifica o que é esquerdo e direito, bota lá sua janela de amostra dentro da válvula tricúspide. Isso eu adoro essa fisiologia, porque tudo que está com a ponta do coração para cima, né, tudo que está aqui em cima da linha de base, é diástole ventricular, é enchimento ventricular. E como é que o ventrículo enche? Ele enche com a primeira onda, que a porta abre, então o fluxo entra, e depois o átrio contrai. Com o átrio contrai, a velocidade de entrada é maior. Então eu tenho duas ondas. Então isso aqui é diástole ventricular, diástole ventricular, diástole ventricular, o espaço entre eles é sístole. E se eu tenho sístole ventricular, significaria um fluxo que passaria do ventrículo direito, por exemplo, para pulmonar, então seria um fluxo que passaria de cima para baixo. Eu teria uma regurgitação aqui, que é essa daqui. Porque a válvula não fecha toda, ela forma um buraco, uma fresta na janela. E esse fluxo aparece aqui, durante a sístole ventricular. Como eu estou com a janela de amostra somente na válvula, isso não é fluxo dentro da pulmonar. Até porque o fluxo da pulmonar e da aorta tem velocidade muito baixa. Então, aqui é o que é o escape. E como eu estou avaliando o coração, e a maioria dos bebês que têm doenças cromossômicas terão envolvimento cardíaco ou poderão ter cardiopatia, eu rastreando cardiopatia, eu estou indiretamente também, ou diretamente, avaliando o risco de doença cromossômica. A mesma coisa aqui, ó, se eu esquecer o osso do nariz ou a TN for para a válvula tricúspide somente, a taxa de detecção também é de 90%. A mesma coisa se aplica ao ducto venoso, que não só vou ver se tem onda A reversa, como eu vou medir o índice de pulsatividade, mesmo quando não tem onda A reversa, e vou avaliar a função cardíaca desse bebê. Ducto venoso nessa fase avalia a função cardíaca do bebê. É bom fazer no ultrassom. Mas se eu somente isoladamente pegar a idade materna e esquecer o restante, só medir o ducto, também vou detectar apenas 90%. Eu não vou modificar isso. Agora, o meu problema é isso. Meu problema é que quando vocês não indicam médico especialista, manda para a Luana. Então, tu não gosta de mim, manda para ela. Manda para a Manel, manda para alguém.
Faz como Cláudia faz, assim, bota o nome de todo mundo, assim, sabe? Eu boto o meu na frente, assim, eu sempre sofri porque eu sou S, eu era o último a receber a prova. Eu era o último a sair da sala. Você bota o nome na frente, o meu nome tá na minha frente, cara. Aí a pessoa vê primeiro, você bota o nome de todo mundo, porque isso aqui é um exemplo que eu recebi ontem no consultório. Aquela viu P1, aquela viu o Sumazal, aquele viu... É isso que a gente vê, verdadeiramente, e não é serviço público só, não. Em serviços privados, em que a paciente escolhe porque é convênio. E fica lá 5 minutos, muda uma série de falas perigosas, mas esse é um exame de uma clínica privada de Salvador, a qual ela pagou R$250 para fazer isso aqui. Não tem cálculo de risco, mas no laudo tem. Como ela calculou que eu tenho? Eu não sei, gente. Cadê o bebê? Eu não consigo. Essa é a realidade. Então, procure referenciar seus médicos. A gente faz parte do time de vocês. Então, esse é um grande problema. Então, por fim, não esqueça bioquímica. Eu, na maternidade pública, eu não tenho bioquímica, mas eu faço isso. Ó. Idade materna, TN, osso nasal, ducto venoso, válvula tricúspide, eu estou com 95% de taxa de detecção. E digo para minhas grávidas que de lá, provavelmente a senhora não tem nada, a senhora está dentro de um estágio, onde a maioria das pessoas não tem nada, mas misturada a senhora tem 95% dos bebês que têm doença genética. Eu não sei se a senhora, o risco do procedimento invasivo é X, o seu risco é Y. O que é que a senhora pensa a respeito? Que caminho a senhora quer seguir? E se eu juntar tudo? Lindo, maravilhoso, subir para 98%. 98% de taxa de detecção. Aumentou? Aumentou, 95 para 98. Mas ok, para o serviço público, e talvez nem para o serviço privado, talvez não me faça tanta falta. Mas é melhor, se eu quero melhor performance, eu vou assustar menos e vou detectar mais, eu vou juntar a bioquímica. Então, estamos organizados aqui. 11 semanas bioquímica, 12 semanas e meio ultrassom. E DNA? DNA é outro teste de rastreamento. Ou seja, o fragmento... Eu já respondi a pergunta, depois tinha um quiz aqui, eu já respondi. Ele não é diagnóstico. Não é diagnóstico. O método de rastreamento que vocês escolherem, tanto faz, escolham, entendendo qual é a taxa de detecção e a taxa de falso positivo, ótimo, excelente. Seu paciente pode pagar R$2.000 para fazer um DNA, uma fração de DNA, excelente. Você vai estar rastreando 99% dos bebês com Down, 98% dos bebês com trissomia do 18. Eu estava com 98 também. Eu também estava com 98 fazendo bioquímica e ultrassom. Mas se vocês querem fazer NIPT, beleza, minha taxa de falso positivo é menor. Eu assusto menos. É excelente. O problema é que ele é caro. O que não cabe é, eu faço o NIPT, ele dá alterado, eu mando fazer uma TN. Não tem sentido. Se você já fez algo que tem uma taxa de detecção maior e tem uma taxa de falso positivo menor, o próximo passo é, a senhora quer fazer procedimento invasivo ou a senhora não quer fazer procedimento invasivo? O ultrassom não vai nem fazer a TN para esse fim de cálculo de risco. Eu vou fazer TN porque a TN rastreia a cardiopatia. Eu vou fazer a TN por isso. Eu vou olhar o bebê inteiro fisicamente porque eu quero ver características físicas outras do bebê que possam implicar no desfecho perinatal. Mas eu não vou fazer mais um cálculo de risco. Não tem sentido. Então, sim, ele é um teste de rastreamento. Enfim, já respondi. O ultrassom me permite, só finalizando, Claudinha, ver estruturas físicas que são muito características de bebês alterados. Então, o bebê que tem uma grande desproporção entre crânio e corpo, isso aqui é questão de prova. Qualquer um do ultrassom vai dizer se o bebê tem triploidia. É uma restrição de crescimento extremamente. O crânio normal, que é menor, é o corpo. E se é um bebê com triploidia, é fácil direcionar isso. Mas às vezes ele tem situações que estão relacionadas à trissomia do cromossomo 3, alterações de linha média, holoprosencefalia, ou não tem uma foice completa, que os ventrículos estão unidos, provavelmente tem mais chance de ter bebê de trissomia do 13. Deu TN de 3,8, TN de 4, tem holoprosencefalia, eu não estou pensando no Down. Deu uma frequência de 185, não é Down. Não dá essa frequência, a trissomia do 13 é que dá. Tem uma falocele, pode não ser nada, pode ser isolado.
simplesmente não fechou lá o umbigo do bebê, ele herniou lá por dentro. Beleza. Mas ele também é frequente do bebê de trissomia do 18, 13. E ela tem que ser informada disso. Quer fazer procedimento invasivo? O risco é esse. Quer fazer um NIPT? O risco é, a taxa de detecção é essa, custa isso. Entende? É assim que a gente acaba direcionando. Mega bexiga, igualmente, também é um marcador de doença genética. Ela pode ser uma obstrução do trato urinário isolado, apenas ter uma estenose, uma válvula dos meninos, e entupiu lá o pitil lá do menino e não está retendo urina, doença ruim, resultado muito ruim, mesmo quando a gente faz procedimento invasivo tentando corrigir, mas tem uma chance de doença genética importante também. Então, na prática, o que é que a gente faz lá quando vocês me mandam o paciente? Eu colho a história clínica inteira. Então, esse programa é do Astral, mas isso está disponível na internet de graça, dentro do site da Fitomedicina Foundation. Se algum ultrassonografista não fornece isso para vocês, abra o site da Fitomedicina Foundation, depois que não tiver a gente passa. É trabalhosozinho, né? O Celso uma vez falou comigo, é trabalhosozinho preencher lá. Se quiser, deixa esse trabalho para a gente adora, né? Não tem nenhum problema com isso. A gente preenche, o meu é um pouquinho mais prático dentro do consultório, então eu boto lá, quando a paciente não quer que fale, coloque ela do ponto de vista étnico, tem aqui as opções de etnia, peso e altura, porque a gente está falando também de rastreamento de hipertensão, de doença hipertensiva da gravidez, aliás, o PAPIA também ajuda nesse rastreamento, as características clínicas dela, a idade gestacional, conforme ela foi datada precocemente. Aqui eu vou pegar os seus dados bioquímicos, botei lá o valor do beta-HCG e do PAPIA, faço a verificação da pressão no consultório, pensando no rastreamento da pré-eclâmpsia, e examino o bebê inteiro. Então, um bebê com frequência de 154, com 65 de CCM, ATN de 1,8, IP do ducto venoso, osso nasal presente, Doppler tricúspide normal, os valores uterinas, anatomia. Se tiver malformações, eu vou clicar aqui, vou botar se é holopróstata, cardiopatia, ou falocele, por exemplo. E no final eu te forneço isso. E aí eu paro, terminou o exame, eu sento na mesa e digo, olha, tá aqui, ó. A senhora entrou aqui com o risco de 1 para 279 para dar. E agora seu risco é 1 para 5 mil. Mas eu não quero ter um bebê com não. A senhora não quer ter um bebê com não. A senhora vai ter que interromper a gravidez? Sim, vai ter que interromper a gravidez. Então não esqueça isso. A gente tem a biópsia. O risco é esse. Mas se não for dar e ocorrer esse risco, a senhora tem que tomar essa decisão. Para ter certeza, é um procedimento invasivo. Entende? É necessário que nós tenhamos essa conversa. Assim, é facultado por vocês, para nós, da medicina fetal, que a gente tenha essa conversa. Se vocês querem ter essa conversa, é assim que tem que ser feito. Tá? E ótimo, a gente tem que falar a mesma linguagem. O que não posso é eu falar isso, e aí o obstetra fala de uma outra forma, ela percebe de outra forma, isso vai ser muito arriscado. Então, é dado números para ela. E elas têm que parar para entender esses números. Para quem faz o NIPT de rotina, bom, deu negativo, provavelmente esse bebê não tem nada de trissomia do 21, do 18 e 13, tá? Se tiver uma translucência abaixo do percentil 99, ou 3,5, não deve ter absolutamente nada. Se a nuca for maior do que 3,5, como eu tenho esse teste que está negativo para essas cromossomopatias, eu não vou pedir cariótipo, porque eu já negativei uma taxa de detecção muito alta, e não deve ter Down, não deve ter 18 nem 13. Então eu parto para um outro tipo de análise genética, que não o que pesquisa somente o Down, porque também a gente tem que aprender que eu preciso, o que é PCR, mas isso é uma outra história, o que é PCR, o que é cariótipo, o que é array, o que é exoma. Para saber direcionar para o laboratório o que eu quero analisar naquele material. Se ele dá positivo, muito provavelmente, eu estou com a taxa, não é diagnóstico, eu estou com a sensibilidade alta, 98, 99, aí eu vou pesquisar, vou oferecer se eu quero a biópsia de vilo ou amniocentese. Muito bem. Tentei sintetizar num tempo, não sei se eu passei muito, peço desculpas se eu passei
muito do tempo. Muitíssimo obrigado, Claudia, pelo convite. Obrigado. Me chamo agora Luana Sarmento, trabalho lá na nossa maternidade de filho, especialista de ovulação da casa, de São Paulo. Especialista em medicina fetal pela USP e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Então, para você, para falar sobre o rastreio prematerno. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Cláudia e Sojiba, pelo convite para estar aqui nesse espaço tão bacana, nesse dia tão legal que a gente vai falar de rastreios importantes na obstetrícia, para falar um pouquinho do rastreamento de parto prematuro, que faz parte do nosso dia a dia enquanto obstetras e especialistas em medicina fetal. A Organização Mundial da Saúde define o parto prematuro como todo parto que acontece entre 20 e 36 semanas e 6 dias, portanto antes das 37 semanas completas, e existe uma subclassificação a depender da faixa da prematuridade em que acontece esse parto, em prematuro tardio moderado, muito prematuro ou prematuro extremo. 2/3 de todos os partos prematuros acontecem de forma espontânea, muitos deles desencadeados após uma ruptura prematura pré-termo de membranas ovulares, e 1/3 acontecem por intervenções médicas, quando tem alguma complicação materna ou fetal que indica a antecipação do parto, e infelizmente algumas vezes também de forma iatrogênica. Quanto à epidemiologia, a OMS estima uma prevalência global de cerca de 11%, isso varia um pouco a depender do país, da região estudada, e isso corresponde a cerca de 15 milhões de partos prematuros anualmente. A gente sabe que a maior parte desses partos prematuros concentra-se em países de baixa renda, em sua maioria na África e na Ásia, e em menor proporção na América Latina. E a gente também sabe que o parto prematuro está entre as principais causas de morte e mortalidade perinatal em todo o mundo, e isso corresponde a mais ou menos 1 milhão de mortes anualmente, direta ou indiretamente relacionadas à prematuridade. Esse é um mapinha da prevalência do parto prematuro da OMS, da Unicef, já atualizados agora em 2023, onde a gente vê que na maior parte dos países, a gente tem uma prevalência, que é esse azulzinho aqui mais claro, entre 5% e 10%, e uma outra parte dos países, como o nosso, que é o Brasil, alguns aqui da África e da Ásia, uma prevalência um pouquinho maior, entre 10% e 15%. No levantamento da Universidade Federal de Pelotas, de 2013, que levantava dados de 2011, estimou a prevalência no Brasil em torno de 12%, e eles mostraram alguma diferença entre as regiões. Surpreendentemente, o Nordeste é a região com a menor prevalência, em 11%, e a região Norte, aí não tão surpreendentemente, em torno de 17%. É fácil a gente pensar na prematuridade espontânea como um problema, uma questão de saúde pública, quando a gente pensa em todas as consequências que o parto prematuro vai trazer. Se a gente tem em mente os dados da mortalidade neonatal, os dados de morbidade de longo prazo e os altos custos em saúde, relacionados aos custos imediatos do período ainda neonatal, mas também os custos de longo prazo que essas crianças vão acabar tendo, a gente entende que de fato é um problema grande. Estados Unidos, que são um país bem capitalista e sempre fazem bons estudos de custos, mostraram em 2007 custos naquele país relacionados à prematuridade de mais de 26 bilhões de dólares naquele ano, né? Então, é um custo bem importante. Essa tabelinha aqui ficou um pouquinho pequena, mas é uma tabela retirada da iniciativa Born to Soon, da OMS, da Unicef, com o objetivo de relatar os dados de prematuridade em todo o mundo e também de propor estratégias de prevenção e de tratamento, em alguns casos. Eles mostram algumas das principais sequelas de médio e longo prazo associadas ao parto prematuro. Então, entre alguns efeitos físicos, eles citam alterações visuais, como a cegueira, alterações auditivas, doença crônica pulmonar da prematuridade, algumas doenças cardiovasculares, como hipertensão, e aí alguns efeitos comportamentais do neurodesenvolvimento, como dificuldade de aprendizado, dislexia e alterações moderadas a graves no desenvolvimento global, incluindo a paralisia cerebral. Em relação à sobrevida e prognóstico neurológico, está bem claro para a gente a associação da idade gestacional, quanto mais precoce o parto, maiores os riscos de sequelas e também a mortalidade. E aí um levantamento de base populacional francês, inicialmente eles fizeram uma publicação em 2006 e depois atualizaram em 2015, mostrando que para os bebês que nascem em torno de 25 semanas, existe um risco de óbito da alta de 40%, e entre os sobreviventes, 45% têm sequelas moderadas a graves. Por outro lado, quando a gente tem bebês que nascem com 32 semanas,
a sobrevida já chega a 98%, o risco de paralisia cerebral é de apenas 4% e de atraso neurológico de 8%, deixando clara essa associação de quanto mais precoce o parto prematuro, pior é o desfecho. Quanto à fisiopatologia, existe bastante discussão acerca dos diferentes mecanismos que podem levar ao parto prematuro espontâneo, e a tendência atual é que a gente considere a prematuridade espontânea como uma síndrome que tem vários fatores contribuintes e que pode ser desencadeada por um de vários mecanismos. E aí a gente tem os fatores de risco considerados estáticos, que não vão sofrer modificação, como a etnia da paciente, e os fatores de risco dinâmicos, que, por exemplo, infecção, sangramento, que aí vão interagir entre si, acabando por desencadear mecanismos inflamatórios de estresse oxidativo que vão acabar levando ao parto prematuro. Esse modelinho de parto prematuro integrado é interessante para a gente entender um pouco de forma visual como interagem esses diferentes fatores. Então, a gente tem alguns fatores estáticos, como a genética, a etnia, o antecedente de parto prematuro, por exemplo, os tecidos maternos, como o miométrio, o tecido, tecidos fetais, como a placenta e as membranas, que vão interagir por esses mecanismos de inflamação, estresse oxidativo, levando à dilatação cervical, despertar miometrial, ativação celular residual, ruptura prematura de membranas ovulares e, por último, vão acabar levando ao trabalho de parto espontâneo e ao parto prematuro. Então, entre os fatores de risco, a literatura cita diversos fatores, né, que contribuem para o parto prematuro, são classificados de formas distintas. De uma forma geral, entre os fatores epidemiológicos que mais aparecem, a gente pode citar a idade materna avançada, mulheres negras, tabagistas, usuários de drogas ilícitas, entre alguns dos fatores ginecológicos e obstétricos. O antecedente de parto prematuro aparece com a maior força, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a seguir, assim como também antecedentes de cirurgias do colo, malformações milerianas e o intervalo curto entre gestações, que aí varia a depender da referência, entre 6, 12 até 18 meses. E, claro, os dados daquela gestação em curso, especificamente o colo curto, sobre o qual também vou falar um pouquinho a seguir, mas também as gestações múltiplas, que aumentam bastante o risco de parto prematuro, algumas malformações fetais, que vão levar a um risco maior, infecções do trato geniturinário, apenas para citar as que aparecem com mais frequência. Para mostrar de forma mais quantitativa o quanto cada um desses fatores pode contribuir para o parto prematuro, eu trouxe essa tabelinha de um estudo alemão que foi publicado em 2019. Eles fizeram uma busca no PubMed entre os anos de 2000 e 2019 nos estudos que avaliaram os fatores de risco para parto prematuro. E entre aqueles fatores de risco para o parto prematuro espontâneo, o que apareceu com o maior risco foi a gestação múltipla, com um risco relativo aqui de 7,7, seguido pelo colo curto abaixo de 25 milímetros, medido entre 16 e 24 semanas, com um risco relativo de 6,9, um intervalo curto entre gestações, e aí para esse trabalho aqui foi abaixo de 12 meses, com a razão de chances ajustada de 4,2, e o parto prematuro pré-termo espontâneo, com a razão de chances de 3,6. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses principais fatores de risco, como eles acabam levando ao parto prematuro e como a gente vai poder identificá-los nas nossas pacientes. Então, sobre o antecedente de parto prematuro, ele é o fator de risco pré-existente mais importante, é um fator de risco não modificável. Esse trabalho, publicado em 2016, avaliando a etiologia do parto prematuro espontâneo em 5 países que tinham alto índice de desenvolvimento humano, incluindo mais de 4 milhões de partos únicos, mostrou uma razão de chances entre 4,6 e 6 das pacientes que tinham antecedente de parto prematuro, quando comparadas àquelas que tinham tido apenas partos de termo ou que eram nulíparas, mostrando a força desse antecedente, né, como um fator de risco. No entanto, o antecedente de parto prematuro só está presente em cerca de 10% das pacientes que evoluem com parto prematuro abaixo de 34 semanas, de forma que se a gente utiliza esse como único critério, a gente não vai detectar boa parte das nossas pacientes que vão evoluir com parto prematuro e a gente vai perder a chance de intervir. Até porque 50% das mulheres que têm parto prematuro são nulíparas, então elas não vão ter o antecedente de parto prematuro para que a gente as taxe como de maior risco e já tome alguma medida. Então, em relação ao colo curto, que é também um fator de risco bem importante, que a gente conhece bastante, já está bem estabelecido na literatura que o risco de parto prematuro é inversamente proporcional ao tamanho do colo. Então, quanto menor o colo, maior o risco de parto prematuro, e também, quanto mais precocemente se identifica esse colo curto, a partir de 14, 16 semanas,
maior vai ser o risco de parto prematuro, mais precoce inclusive. Esse é um trabalho do ano 2000, do grupo do professor Roberto Romero, que estuda bastante prematuridade, avaliando a predição de parto prematuro espontâneo entre 14 e 24 semanas, incluindo quase 7 mil gestações únicas, mostrou alguns resultados interessantes que eles sintetizaram aqui nesse gráfico, e a gente pode observar justamente a relação da medida do colo uterino com o parto prematuro. Essa linhazinha verde aqui é a mediana de idade gestacional dos partos para cada uma dessas faixas de colo. A gente pode ver, começando aqui para um colo abaixo de 10 milímetros, uma mediana de 32 semanas, já para colos ali de 30 a 40 milímetros, uma mediana de 39 semanas. As barrinhas coloridas são as faixas de idade gestacional, acabou ficando um pouquinho pequeno. Mas esse azulzinho mais claro aqui seriam partos abaixo de 36 semanas. A gente vê que para os colos mais curtinhos, de 20, 15, 10 milímetros, a gente tem uma frequência de partos abaixo de 36 semanas de 60%, 65%, que é bem diferente dos colos mais longos, em que a gente só tem essa frequência aqui de 15%, né, 18%, mostrando justamente a associação, né, do colo curto com o parto prematuro. Nessa mesma ideia, esse outro trabalho, um trabalho enorme do grupo lá do professor Kipros Nicolais, da Vida Medicine Foundation, com quase 60 mil mulheres, para validar um modelo preditivo de parto prematuro que incluísse o colo uterino medido entre 20 e 24 semanas em gestações únicas, mostrou que a média de colo uterino para essa faixa de idade gestacional era de 36 milímetros e que eles encontravam colos curtos nessas faixas de abaixo de 25, 20, 15, em 10, 5 e 1% dessas gestantes, e que essas faixas de colo uterino encerravam riscos de partos abaixo de 32 semanas de 35%, 48% e 55%, reforçando de novo a ideia de que colos curtos aumentam o risco de parto prematuro e quanto menor o colo, maior o risco de parto prematuro. Agora falando sobre a gestação múltipla enquanto fator de risco, um levantamento norte-americano de 2007 comparou a frequência de partos prematuros em gemelares contra fetos únicos, as gestações de fetos únicos, mostrando 56% de frequência de partos prematuros em gestações gemelares contra 9%, com a razão de chances de 12,8%. Então, o risco é muito maior na gestação gemelar. Esse outro trabalho, também do grupo do professor Kipros Nicolais, mas que inclui esse paraibano aqui, Eduardo Fonseca, que também publicou bastante, fala bastante de prematuridade e progesterona. Esse estudo já é antigo, de 2006, avaliando a predição de parto prematuro, incluindo a medida do colo uterino entre 22 e 24 semanas, dessa vez em gêmeos, com mais de 1.100 mulheres, mostrou uma média de colos uterinos nesse período de 35 milímetros, parecido com gestações únicas, e uma frequência um pouco maior de colos curtos naquelas mesmas faixas do estudo que eu falei anteriormente, de 16, 8 e 5%, respectivamente, e também frequências maiores de partos prematuros abaixo de 32 semanas para cada uma dessas faixas, reforçando a questão de que os colos curtos também são fatores de risco nas gestações múltiplas. Esse outro trabalho, publicado em 2010, uma meta-análise enorme, incluindo 21 estudos, também para avaliação da predição de parto prematuro espontâneo, que incluísse a medida do colo uterino no período de 20 a 24 semanas, com mais de 3.500 gestantes gemelares, mostrou que no total 41% dessas pacientes tinham partos prematuros, sendo 13% abaixo de 34 semanas, 7% abaixo de 32 semanas, e eles também mostraram que o colo curto abaixo de 25 milímetros era um forte preditor de parto prematuro abaixo de 18 semanas. Um valor preditivo positivo de quase 10, risco bem alto. E quais as causas para que a gestação múltipla encerre esse risco maior de parto prematuro? É fácil a gente pensar na questão mecânica, sobre a distensão uterina, risco maior de rotura de membranas ovulares, mas existem também questões hormonais, complicações clínicas que são muito mais frequentes nas gestações gemelares do que nas únicas, e também a corionicidade. A gestação monocoriônica tem um risco maior por conta de complicações específicas, como a síndrome de transfusão feto-fetal, que acabam levando a uma maior ocorrência de partos prematuros em gestações múltiplas do que outras. Então, dito tudo isso, como é que a gente vai rastrear? Como é que a gente vai colocar todos esses fatores de risco juntos e identificar na nossa paciente o risco maior para que a gente possa intervir, evitando pelo menos parte desses partos prematuros? Os modelos preditivos, o Sérgio falou bem, eles são ferramentas que atribuem pesos a cada um dos fatores de risco já identificados na literatura, de forma que a gente
obtenha um risco final, uma probabilidade específica para que aquela paciente em questão tenha aquele desfecho, no caso aqui o parto prematuro. A gente pode, pensando no rastreamento de prematuridade, utilizar um método baseado em fatores de risco. No entanto, esse é um método relativamente falho. Eu só vou identificar cerca de 40% das minhas pacientes e isso vai ter também altas taxas de falso positivo. Vou assustar bastante o paciente. Talvez eu intervenha sem que eu vá ter nenhum benefício, porque a paciente não iria evoluir com o parto prematuro. E existe o colo uterino, que eu comentei agora há pouco, que já é uma medida, um fator que tem uma predição importante, mas aí é interessante a gente entender como a gente pode associar esses fatores para que a gente obtenha a melhor predição possível. E assim eu mostro esse estudo novamente, já comentei dele há pouco, falando da média das medidas do colo uterino, no período de 20 a 24 semanas, mas o objetivo principal desse trabalho, que é do professor Kiptos Nicolais, aquele estudo enorme com quase 60 mil mulheres, multicêntrico em Londres, para validar um modelo preditivo, incluindo o colo uterino entre 20 e 24 semanas. Então, eles compararam a predição para parto prematuro somente com a medida do colo uterino, quando a gente acrescia a história obstétrica com antecedente de parto prematuro ou de incompetência, né, compatível com incompetência cervical, à medida do colo uterino. Além disso, também comparou quando a gente somava dados maternos, como etnia, tabagismo, idade, e a história obstétrica sozinha com as características maternas, sem acrescentar a medida do colo uterino. E o que eles encontraram foi que as maiores sensibilidades e especificidade estavam quando a gente fazia a medida do colo uterino e buscava os antecedentes de parto prematuro, história sugestiva de incompetência cervical, alcançando detecção de 80% dos partos abaixo de 28 semanas, 60% entre 28 e 30 e 50% entre 31 e 33, com uma taxa de rastreio positivo de 10%. Portanto, um excelente preditor combinado para parto prematuro. E aí, a Fetal Medicine Foundation desenvolveu essa calculadora. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu coloquei o linkzinho para mostrar de forma prática como é que a gente pode fazer o cálculo de risco. Não sei se vai abrir, tá aqui. Então, você entra no site da Fetal Medicine Foundation. Não está aparecendo? Porque na verdade ficou no slide, né? Bom, mas tudo bem. Era só para mostrar de forma prática, mas eu deixei uma foto aqui. Então a gente entra no site da Fetal Medicine Foundation, eles têm uma abinha de calculadoras. Você escolhe lá risco de parto prematuro com a medida do colo. E aí você vai colocar aqui a história da paciente, o antecedente. Se ela é nulípara, se teve parto prematuro, aí eles têm as faixas lá da prematuridade. E você coloca a medida do colo uterino. Quando você calcula o risco, para essa paciente que é nulípara e tem um colo de 30 milímetros, ele coloca naquelas faixas, abaixo de 28, 31, 34 e prematuridade no total. E aí você vai entendendo como esses fatores contribuem para o risco. Então, uma paciente nulípara com colo longo tem um baixo risco. Uma paciente nulípara com colo curto tem um risco maior. Se ela tiver tido um antecedente de parto prematuro, vai ser um risco ainda maior. E aí a gente tem esse risco de forma numérica, estatístico, para que a gente entenda onde a nossa paciente está inserida. No entanto, apesar de ser bem interessante a gente conhecer esse risco específico para a nossa paciente, de forma prática, a gente acaba não tendo como a gente tem no rastreio de cromossomopatias, né, um valor, um ponto de corte para a gente instituir algumas medidas. Para o risco de parto prematuro, a gente acaba utilizando dados da história obstétrica que vão necessitar intervenções, porque comprovadamente já tem benefício, que são o antecedente de parto prematuro. Acho que agora eu saí, né? Acho que é que eu tentei entrar no site, não consegui. Que são, então, o antecedente de parto prematuro e a história sugestiva de incompetência cervical, que já vão indicar medidas antes mesmo do período em que a gente mede o colo uterino, para que a gente possa prevenir o parto prematuro. Então, falando sobre a medida do colo uterino, é importante que a gente tenha uma técnica adequada para que a gente possa ter aquela medida fidedigna e para que a gente possa reproduzir essa medida. Então, de forma rapidinha, a paciente precisa estar de bexiga vazia. Quando a gente mede o colo com a bexiga cheia, a gente pode prolongar esse colo de forma falsa. É importante que a gente utilize a via transvaginal. A via abdominal, ela falha em identificar colos curtos e pelo menos 50% das vezes ela está mais sujeita a dificuldades técnicas relacionadas à obesidade materna,
presença de miomas, e a maioria dos trabalhos que mostra evidência do rastreio do parto prematuro através da medida do colo utiliza a via transvaginal. Então é essa via que a gente deve utilizar. É importante a gente ter uma magnificação adequada do colo uterino, devido a ocupar 50% a 75% da tela. Todo o seu comprimento tem que estar visível, desde o orifício interno, passando pelo canal endocervical até o orifício externo. E aí a ESOG e a FMF preconizam uma medida em linha reta, passando desde o orifício interno até o externo. A gente faz essas 3 medidas durante um período de pelo menos 13 minutos, permitindo mudanças dinâmicas no colo. É muito comum a gente pedir para a paciente fazer força, ou a gente faz uma pressão no fundo para ver se há alguma mudança, e a gente registra sempre a menor medida para ter o maior risco possível calcular. O ponto de corte mais utilizado para definir, para taxar aquela paciente como de alto risco para parto prematuro, é o colo de 25 milímetros ou menos, porque ele representa mais ou menos o percentil 10 da população medida, avaliada entre 18 e 24 semanas, e também porque é um ponto de corte bastante reproduzido nos trabalhos que avaliam a predição do parto prematuro usando o colo curto, né, a medida do colo. Não é o único ponto de corte. Alguns trabalhos usam pontos de corte menores, como 15 ou 20, outros maiores, mas de uma forma geral, inclusive a FMF e a ESOG preconizam o uso do corte de 25 milímetros como esse rastreio universal inicial. E falando justamente do rastreio universal, preconiza-se, então, que todas as nossas pacientes sejam submetidas à cervicometria nesse período aí de 18 a 24 semanas. Inclusive, essa é uma medida que já se mostrou custo-efetiva. Inicialmente havia alguma discussão sobre faz para todo mundo ou não faz somente nos pacientes de maior risco. Mas apesar de ser necessário você rastrear muitas pacientes para identificar um colo curto, você precisa tratar poucos colos curtos para prevenir uma prematuridade, e o impacto disso é muito grande. Então, não tem dificuldade para que a gente entenda a importância do rastreio universal. Eu deixei aqui no vídeo, não sei se eu vou conseguir passar, só para mostrar assim, de forma prática a medida do colo uterino. Então, aqui fazendo a introdução do transdutor por via transvaginal, a gente faz uma pressãozinha, depois a gente solta para não falsear essa medida para mais, e a gente faz aqueles ajustes para que a gente tenha toda a visualização aqui do colo uterino. Vamos fazer algumas medidas, a gente pede para a paciente fazer força, e aí a gente registra essa medida no laudo da paciente. Esse é um colo longo aqui, de 35, 40 milímetros. Algumas informações interessantes sobre o que não fazer quando da medida do colo uterino. Como eu comentei há pouco, não fazer a medida por via abdominal. Ela é difícil, a gente não consegue ver direito, cadê aqui o orifício externo? E aí, mesmo aquela ideia que se tinha algum tempo de eu vou olhar para a via abdominal, se eu achar que está curto, eu meço por via transvaginal. Esse não é a recomendação. A gente deve partir direto para a via transvaginal. As pacientes aceitam bem, e a gente não tem grande dificuldade quando a gente explica a importância da utilização do método. E a gente também não deve fazer de rotina a medição do colo uterino por via transvaginal no primeiro trimestre para a predição de parto prematuro, em substituição ao segundo trimestre. Principalmente porque nesse período a gente tem uma dificuldade de separar a região aqui do colo da região do istmo, aqui do segmento. E aí a gente vai acabar falseando essa medida para mais. E também porque muitos colos que são mais longos no primeiro trimestre vão acabar encurtando ao longo do período até chegar no morfológico do segundo trimestre, e a gente perderia nessa predição. Então, não usar a via abdominal e não medir o colo uterino no primeiro trimestre, a não ser que você está rastreando o paciente, que tem um antecedente. Você pode começar esse rastreio precoce, mas você também vai fazer no período preconizado lá de 18 a 24 semanas. E aí eu deixei aqui uma sugestão de como solicitar de forma mais completa o morfológico do segundo trimestre para incluir a cervicometria, porque eu trabalho em maternidade pública, trabalho em instituições privadas, instituições de convênio, e a gente se depara com diversos pedidos feitos de forma diferente que acabam dificultando a realização da cervicometria, muitas vezes por questão metodológica, de pagamento mesmo do SUS ou do convênio. Então, para que a gente possa fazer a cervicometria e até para a paciente aceitar, porque às vezes se não está no pedido, ela, poxa, meu médico não falou, eu posso fazer transvaginal? Então, é importante estar no pedido porque ela também fica segura nesse sentido. Então, a minha sugestão é pedir ultrassonografia morfológica do segundo trimestre com Doppler, que aqui não tem a ver com a prematuridade, mas é importante para a gente rastrear pré-eclâmpsia, para a gente avaliar algumas alterações fetais, pesquisar anemia, e cervicometria ou ultrassonografia transvaginal para avaliação do colo uterino, que a gente já entende o que é que tem que ser feito, certo?
e aí não tem problema de pagamento do governo, da clínica e nem do SUS, certo? Alguns outros achados ultrassonográficos que ajudam na predição de parto prematuro, um deles é o afunilamento, que é essa protrusão aqui que a gente está vendo, né, das membranas amnióticas, que aí alguns descrevem como em Y, como se fosse uma progressão, né, em Y, em V, em U, que nada mais apresenta do que justamente essa progressão do encurtamento do colo e a protrusão das membranas amnióticas aqui para o canal. Não sei se dá para ver, talvez nessa aqui, a membrana amniótica, a gente vê aqui uma linhazinha. E aí a gente não deve incluir a medida do afunilamento na nossa medida do colo uterino. A gente deve fazer apenas a medida do canal e sinalizar que é um colo curto de 15 milímetros com afunilamento, porque aí o obstetra está entendendo que esse é um colo que está progredindo rapidamente para um colo curto, de repente até para abrir, e vai tomar as medidas necessárias. Um outro achado importante é a presença do sludge, que é esse materialzinho aqui, parecogênico, que consiste no acúmulo de pus, de bactérias, vermes caseoso, verme fetal, fângaros, enfim, e que alguns trabalhos associam, quando em conjunto com o colo curto, ou pacientes que têm antecedente de parto prematuro, ou que fizeram cerclagem, há maior risco de parto prematuro. E aí existe alguma discussão na literatura sobre se trata ou se não trata, mas as evidências mais recentes mostram que nessas situações a gente deve tratar e a gente vai conseguir prevenir mais partos prematuros. Então é importante a gente sinalizar para esse sludge. Mas com colos compridos, sem esse antecedente, a gente não tem associação de colo curto. Em tese, associação com parto prematuro, em tese a gente não tem risco maior de parto prematuro, a gente não deveria tratar, certo? E apenas para não deixar de falar da fibronectina fetal, é uma glicoproteína da matriz extracelular, que está presente aqui entre as membranas coriônica, amniótica e a decida. Em condições normais, ela encontra-se em um valor, um quantitativo baixo, entre 22 e 35 e 36 semanas. E quando a gente detecta um alto valor de fibronectina fetal, que aí depende do teste que está sendo usado, acima de 50, outros falam acima de 200, nesse período entre 22 e 35 semanas, a gente estaria diante de um alto risco para parto prematuro. Então, seria um teste que poderia ajudar nessa predição. No entanto, ele se mostra, né, de forma prática como um teste que traz baixa sensibilidade, baixo valor preditivo positivo. Ele está muito sujeito a falsos positivos, quando de relação sexual, sangramento vaginal, toque vaginal, uso de ducha, uso de lubrificante. Por outro lado, ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, em algumas situações em que tem dúvida sobre a evolução do parto prematuro, que medidas eu posso instituir, se você faz um teste de fibronectina fetal e você tem um resultado baixo, né, normal, você fica mais tranquilo de que pelo menos nas próximas 3 a 5 semanas essa paciente não deve evoluir com parto prematuro. E existe também alguma discussão acerca da sua melhor performance quando em conjunto com a cervicometria, especialmente em faixas de cervicometria que você fica ali um pouco na dúvida do que fazer. Colos muito curtos não vai adicionar muito, colos longos também não, mas talvez um colo ali entre 20 e 25, entre 15 e 25, a SWOG sugere que ele talvez acrescente, especialmente se você detectar que é baixo, porque você vai ficar mais tranquilo de que nas próximas semanas aquela paciente não vai evoluir para o parto prematuro. Mas de forma prática, aí eu vou perguntar para os obstetras, não tenho visto ser utilizado nas maternidades por conta do custo. Estou um pouco afastada da obstetrícia, mas a notícia que eu tinha era de que não é realmente acessível. Inclusive, a própria ISOB recomenda o uso apenas em caráter de pesquisa, né, de experimental, não é algo ainda tão validado a ponto de ser utilizado na prática. Então, o que eu queria deixar de mensagens é que o parto prematuro espontâneo é sim uma questão de saúde pública, que a gente deve sim se preocupar, que a gente precisa rastrear, porque a gente vai poder ter a melhor forma para esse rastreio é a cervicometria entre 18 e 24 semanas, acrescida da história obstétrica, que pode nos permitir medidas adicionais mesmo antes do período em que a gente realiza a cervicometria. Todas as nossas pacientes devem ser submetidas a essa avaliação, a esse rastreio, justamente porque a gente tem prevenção eficaz. Progesterona, cerclagem, as suas devidas indicações, pensaram de forma um pouco mais controversa os estudos, mas na prática a gente vê bastante resultado. A gente até não sabe muito bem por que os estudos são tão conflituosos assim, mas então a gente tem como prevenir, então a gente tem que rastrear as nossas pacientes.
Era isso que eu tinha para falar. Então, vamos aqui oficialmente apresentar a doutora Ana Karina Souza, cardiologista fetal, pediatra da maternidade de referência do professor José Maria de Magalhães Neto, cardiologista e ecocardiografista pediátrica do Hospital Maneri e preceptora do programa de residência em cardiologia pediátrica do Hospital Maneri, que tem uma vinculação com o SUSPA. Isso. Então, muito obrigada por estar com a gente. Bom dia a todos. Eu fico muito honrada, muito feliz de estar aqui, né? Pela primeira vez falando para obstetras, no encontro de obstetrícia. Muito obrigada, viu, Cláudia, pelo convite. E mais feliz ainda, começando aqui, a gente fala só os pilares desse cuidado pré-natal, que são os pilares dos exames de imagem, que é a expertise, o tempo que as pessoas têm, os objetivos, o equipamento e os marcadores. Então, a gente sempre vai levar isso em consideração. Mas a minha felicidade é porque hoje a gente está encerrando a semana de conscientização da cardiopatia congênita. Então, o mês de junho é o mês de conscientização sobre a cardiopatia congênita no nosso país. O dia da conscientização foi dia 12 de junho, né? Então, assim, a gente teve várias ações dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SBC Bahia, de conscientização sobre o tema. Por quê? Porque os cardiopatas são 6 a 12 por mil nascidos vivos. Nós não temos uma doença rara, né? E 50% deles vão apresentar repercussão hemodinâmica. E mais de 60% dos óbitos por anomalias congênitas antes do primeiro ano de vida são por cardiopatia congênita. E 27.500 novos casos por ano são previstos de nascimento no nosso país, sendo que no Nordeste e no norte do estado, até mais ainda, a gente pode chegar até 77% de déficit de leitos cirúrgicos. E as cardiopatias críticas, que são as cardiopatias que nós, dentro desse rastreamento, onde a gente vai mais atuar, elas são 25% das cardiopatias congênitas. E elas são dependentes do canal arterial, que é uma estrutura da vida intraútero e que vai evoluir após o nascimento. Então, a gente pode ter cardiopatias onde o fluxo pulmonar é dependente, onde o fluxo sistêmico, ou ainda a gente tem uma circulação em paralelo. E essas doenças, até 30%, vão receber alta sem o diagnóstico, quando a gente não tem esse rastreamento. Então, quando a gente tem essa alta sem o diagnóstico, a gente tem um evidente aumento dos dias de internação e dos custos por paciente. Já existem trabalhos que mostram que, por exemplo, a transposição das grandes artérias, que é uma doença de circulação em paralelo, e a síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, a coartação de aorta, que são doenças obstrutivas esquerdas, elas têm um desfecho totalmente diferente quando tem um diagnóstico pré-natal. E essas anomalias fetais, elas podem ser detectáveis, às vezes detectáveis ou até mesmo não detectáveis. Por que eu digo isso? A gente tem as CVs pequeninas, menores do que 3 milímetros, do que 2 milímetros, né? E até mesmo a persistência do canal arterial após o nascimento. Então, assim, a gente não tem como dar esse diagnóstico. A comunicação interatrial de posto secundo, que fica justamente na lâmina da fossa oval. Então, a gente também não consegue dizer que tem uma CIA, então isso vai ser feito após o nascimento. Mas estas são cardiopatias sem repercussão hemodinâmica, a princípio, no primeiro momento, e que não são cardiopatias críticas, e por isso elas podem, entre aspas, passar com menos prejuízo, né, com menor prejuízo. Então, a gente traz a ultrassonografia no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, sendo que elas são extremamente importantes para a gente da cardiologia, como trazendo marcadores e como fazendo alto grau de suspeição de cardiopatia congênita fetal. A gente também tem riscos adicionais. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma diretriz de cardiologia fetal e que traz os riscos, né? Traz uma tabela de risco, que eu não vou citar aqui todos um por um. Eu trouxe a título ilustrativo, onde são divididos de riscos maiores ou iguais a 2%, né? Até riscos menores do que 1%. Tá certo? E como o ultrassonografista pode ajudar a gente nesse
diagnóstico, né? A gente tem o bebê, né, o feto, e ele, de uma forma geral, ele na ultrassom no morfológico do segundo, ele precisa dizer para a gente os citos, ele consegue avaliar, ele consegue ver as 4 câmaras, a via de saída do ventrículo esquerdo, a via de saída do ventrículo direito e os vasos da base, né? E fazer o 3VT com o colo, que ele é importantíssimo e é ele que define a presença de cardiopatia crítica. Então, se eu tenho aqui a artéria pulmonar, aqui a aorta, a veia cava, a traqueia e a coluna. Então, assim, por isso que a gente chama 3VT, né? Aqui a gente vê o bicaval, veia cava superior, veia cava inferior, fazemos o eixo curto com a via de saída do ventrículo direito, mostrando as artérias pulmonares, bifurcação. Além disso, a gente vai avaliar a função miocárdica e a gente vai avaliar ritmo cardíaco também, tá? Para que a gente precisa disso? Pelo que eu disse anteriormente, a gente faz a nossa epidemiologia de relevância e por conta desse déficit de leitos e por conta da alta complexidade e do alto espectro, do largo espectro de apresentação dessas cardiopatias, né, a gente vai colocar esses pacientes para nascer em níveis de serviço, né, que possuam serviço de cardiologia fetal, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, a gente vai desde esse nível 1, que é o nível básico de orientação dessa paciente, onde esse bebê vai ser só encaminhado para acompanhamento, até o nível 3, que são níveis mais complexos de serviços de cardiologia fetal, onde a gente pode ter, inclusive, intervenção intraútero. E a classificação das anomalias fetais contra comportamento das cardiopatias são desde grupo 1 até o grupo 3, onde a gente vai desde cardiopatias sem repercussão hemodinâmica no feto, até cardiopatias fetais com prognóstico pós-natal reservado. Então, assim, as cardiopatias, o tipo grupo 1A, né, as cardiopatias estruturais, são geralmente as cardiopatias congênitas de Shunt, né? Então, CIA, CIV, defeito septo, janela aortopulmonar, são cardiopatias obstrutivas leves ou cardiopatias complexas que vão se comportar sem obstrução do fluxo. Importante isso, não são cardiopatias dependentes de canal. Então, a tetralogia de falou, a dupla via de saída de VD, os corações univentriculares, porque não necessariamente a cardiopatia complexa é uma cardiopatia que a gente precisa intervir no período neonatal. Então, tudo é avaliado de acordo com os fluxos sistêmico e pulmonar. Das estruturais, a gente tem as extrasistolias isoladas, insuficiência tricúspide de grau leve, que eu tenho até um pouquinho de desconforto de descrever, porque vira um menino, o feto vira cardiopata, às vezes, coitado, sem nada, né? Então, assim, o que é que ele tem? Insuficiência tricúspide, que bom, graças a Deus, só isso. Não tem nada. Então, assim, essas anomalias, elas são sem repercussão intraútero, tá? Aqui a gente tem as repercussões intraútero do grupo 2, que podem ser das estruturais, aí a gente tem as cardiopatias com obstrução crítica aos fluxos sistêmicos pulmonar, as cardiopatias que são dependentes de plano de shunt a nível atrial, porque às vezes elas não são dependentes só do canal arterial, elas dependem também de shunt a nível atrial, depende de uma CIA, de uma comunicação interatrial, ou de um forame oval não restritivo. Então, assim, às vezes vocês podem ver que a gente coloca, fica descrevendo assim, lâmina redundante, fluxo, né? Por exemplo, uma presa tricúspide. A gente às vezes descreve. Fluxo reverso na veia pulmonar, velocidade na veia pulmonar de Y, que é para poder a gente definir a chance dessa CIA ser pequena para aquele bebê, para aquela doença. As cardiopatias com insuficiências ovárias graves. Então, assim, por exemplo, geralmente as pessoas veem assim, tem uma obstrução, fluxo aórtico, o feto está sofrendo, né? Vamos lá. Existia, logo no início da maternidade, quando eu comecei, muita coisa assim, tem que interromper, tem que falar, porque o bebê está morrendo nisso. Não, calma. Né? Na grande maioria das vezes, as cardiopatias elas não dão repercussão intraútero. Mas quando a gente tem insuficiências ovárias graves, como a anomalia de Ebstein, displasia não Ebstein da válvula tricúspide com hipoplasia pulmonar, então esses bebês eles tendem a fazer insuficiência cardíaca ainda na vida fetal. Né? Outra, as estruturais, são as miocardiopatias e as miocardites, que às vezes a gente está só falando das cardiopatias estruturais e esquecem que existem doenças do músculo. Então a gente já pegou
até na maternidade de referência, uma miocardiopatia hipertrófica grave. Então, o bebê não fazia ideia do fluxo sistêmico porque não abria o ventrículo, era só músculo. Né? Então, as arritmias são uma causa importante de repercussão intraútero. Estava conversando com a Luana sobre o caso que a gente pegou na maternidade também. Quer dizer, não foi na maternidade, foi em consultório privado. Né? As compressões extrínsecas por malformações na caixa torácica, né? As constricções ductais, que eu vou falar mais adiante, que eu achei que é bem interessante, um assunto bem interessante que a gente não fala muito, forame oval restritivo, a genesia de ducto venoso. Então, são situações que não são doenças estruturais cardíacas, mas que podem comprometer a hemodinâmica da vida fetal. E o grupo 3, que são as doenças de mau prognóstico, né, que são as cromossomopatias incompatíveis com a vida, com malformações múltiplas. Associações de defeitos cardíacos que são incompatíveis com correção, por exemplo, a gente já teve hipoplasia de coração esquerdo com drenagem anormal total de veias pulmonares obstrutiva. Então, esse bebê já nasceu péssimo, horroroso, não tinha condição para nada. Né? Ele parou da sala de parto para a UTI. Sim. Né? Anomalia de Ebers tem displasia tricúspide, da válvula tricúspide muito graves, onde a gente não tem ventrículo direito sistêmico nenhum, onde tudo volta, né? Uma válvula muito incompetente. Hipoplasia pulmonar severa, aneurismas ou divertículos de VE associados à endopsia fetal. Então, assim, de acordo com cada grupo, a gente vai encaminhar. Então, de acordo com a estratificação dos níveis de cardiologia fetal. De uma forma geral, o que eu quero ressaltar aqui é que cardiopatia congênita não é sinônimo de parto cesárea, né? Porque sempre existe esse mito, né? Infelizmente, nos serviços públicos, como há muitas cardiopatias a gente depende da vaga de UTI, acaba que por questões de logística, esses bebês, essas gestantes são submetidas a cesárea para ter um parto programado. Mas que isso fique claro que não é uma indicação pela doença cardiovascular, pela malformação. É pela nossa situação mesmo de estruturamento, de estruturação de saúde pública, né? Então, assim, tanto que vocês vão ver muito aqui, via de parto de acordo com a indicação obstétrica, né? E nos meus laudos, quando tem alguma coisa, coloca assim, a via de parto, decisão obstétrica, né? A depender, agora assim, a depender das condições maternas, de preferência após a 39ª semana, pelo amor de Deus. Que eu quero um menino grande para mandar para a cirurgia. Eu quero a terra pulmonar grande, eu quero uma aorta grande, se a gente tiver. Porque o cirurgião precisa trabalhar, né? Então, assim, a maior parte do parto vai ser de decisão obstétrica, indicação obstétrica. Tá? E aqui a gente tem os centros. Isso aqui está disponível em site para poder vocês avaliarem, e é o que a gente segue de uma forma geral para que todas nós, como somos pouquinhas também, a gente geralmente fala a mesma língua. Né? Eu acho que vocês não vão ver muita discrepância de orientações, mesmo com um espectro tão amplo de malformações, a gente não vê uma divergência, né, de condutas. Então, aqui é do grupo 1A ainda, né, que aqui são as cardiopatias cianogênicas. Então, aqui, ó, indicação obstétrica. E o nível de nascimento vai ser de acordo com o grau de obstrução, com o grau de hipoplasia pulmonar, com o grau de hipoplasia dos vasos, certo? Interessante é que quanto mais grave fica essa cardiopatia, a gente geralmente repete essa avaliação a cada 4 a 6 semanas. Por quê? Porque a maioria delas são evolutivas. Então, às vezes, a gente vê uma estenose pulmonar, que é leve, daqui a 4 semanas ela está mais importante. A gente vê se esse tronco pulmonar não evoluiu, ou então o tronco pulmonar é normal, mas por conta da obstrução ele ficou pequeno, ele vai ficando hipoplásico. Isso vai mudando até a categorização desse feto. Né? Então, o feto que poderia nascer no nível 1, às vezes ele vai nascer, a gente fala no primeiro exame, no último ele está lá para nível 3, para colocar prostaglandina, para precisar de vaga de UTI. Então, às vezes a gente vai pedir para essa gestante retornar em 4 semanas para a gente continuar essa avaliação e acompanhando
a evolução dessa cardiopatia. Então, aqui a gente tem todas essas doenças de acordo com o grupo, né? E no final a gente vai ter a cardiopatia associada que vai sem um prognóstico, com um prognóstico muito reservado, e que essa daqui vai para cuidado paliativo ou até mesmo para interrupção. Esse primeiro momento eu trouxe muito para poder a gente só saber que existem essas recomendações, né? Para vocês saberem de que a gente já existe um programa, né, arrumadinho para a gente. Mas o que é que eu acho que é mais legal para poder a gente trazer? Alguns pontos que eu quero abordar em específico. A constrição do ducto arterioso, né, chamando a atenção que ele de 80 a 85% do débito do VD para a horta descendente. Ele tem uma camada muscular espessa, com uma orientação circunferencial, e ele tem uma pertença mediada por múltiplos fatores, dentro do principal, a prostaglandina. E a gente vai dar o diagnóstico de constricção, por quê? Porque ele é uma causa importante de insuficiência cardíaca fetal, né? Às vezes a gente procura, está lá, dilatação de câmara direita, está insuficiência tricúspide, cata de lá, cadê? Onde tem? No dia que esse bebê está tirando essa cardiomegalia. E a gente esquece lá do ducto. Então, assim, existem outros dados, mas obrigatoriamente esses 4 precisam estar presentes. Que é um fluxo turbulento, evidência de fluxo turbulento autónomo, com velocidade sistólica maior do que 1,4, a diastólica maior do que 0,3, com MP menor do que 2,2. Então, se esses 4 estão presentes, a gente precisa ir lá e buscar as outras formas, né, os outros marcadores que estão presentes. E o que é interessante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia propõe? Né? Existe um trabalho do Dr. Paulo Zelinski, que é um dos pioneiros da medicina fetal, dentro da medicina fetal, não, da cardiologia fetal, ele é cardiologista pediátrico, no sul do país, evidenciou que lá pelo consumo de chamate, de chá verde, chimarrão, né? Do chimarrão, existem ainda muitos casos de constricção do ducto arterioso no final do trimestre de gestação. Isso. E aí ele viu, foram fazer estudos com relação à alimentação dessas gestantes e se propõe aqui uma pirâmide alimentar para que se evite constricção de canal de prevenção. Além disso, existe também as medicações, né? Então, por exemplo, se você tem aqui, existem as recomendações para tratamento de constricção. Então, substâncias para restringir e substâncias em que a suspensão deve ser considerada quando você tem alguma evidência de restrição de ducto arterioso. Então, assim, os anti-inflamatórios não esteroides, eles não são recomendados, e os alimentos com mais de 30 gramas de polifenol por 100 gramas, né? Então, entre eles, por exemplo, beterraba crua, suco de laranja, mamão, chá preto, chá de boldo, alface, assim, azeite de oliva, né? Não é que, então, assim, não é que a gente não possa consumir. Existe uma tabelinha com a quantidade de coisas. O que aconteceu? Aqui são parênteses meio, né? Parênteses. Se vazou isso na internet de um jeito que as gestantes chegam para o eco fetal alucinadas. Eu disse, não, você vai passar fome desse jeito, se acalma. Ela não, porque nem folha pode comer, nem abaixo de folhear, a gente pode ficar mais. Eu disse, não, né? Muita calma nessa hora. Aí eu vou, imprimo as quantidades e entrego para elas. Aqui uma folha da diretriz que tem as quantidades. Tá vendo? Você não pode tomar 3 litros de suco de laranja. Né? Você não pode tomar seu suco de laranja. Se acalme, sossega. Né? Mas isso é para todas as gestantes ou são para os que estão em tratamento de constricção? Para que você tenha algum dado de constrição, velocidades aumentadas, dilatação de canal direito, só para essas. É porque elas chegam. Agora, a maior parte dos casos de constricção de canal arterial está associada ao uso de medicação, especialmente os anti-inflamatórios, e por incrível que pareça, inclusive dipirona, paracetamol. Então a gente vê que quando suspende, repete esse ultrassom. O Harrison adora ver, porque ele era na sexta, né? Então a gente vê na quarta, suspendia 48 horas depois, ele via. Então, assim, era sempre assim, suspendia e ele via. E existe uma normalização mesmo de todas as velocidades. É uma regressão. Quem vai fazer essa constricção?
resposta individual de cada feto. Não tem um dado que a gente possa dizer para vocês, essa gestante pode usar, essa gestante não pode usar, essa é de risco, essa não é. E um outro ponto que eu quero trazer é muito assim, a gente já sabe que atualmente a recomendação é se fazer o eco fetal em torno de 24 a 28 semanas, por conta dos dados que eu coloquei. Né? Ele hoje é de forma universal, né? Prescrito dentro de uma sugestão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é uma diretriz formal, é uma sugestão. Que ele seja prescrito para todas as gestantes, né? Solicitado para todas as gestantes entre 24 a 28 semanas, por conta, primeiro, atualmente, né, isso vai ter que ser revisto por conta das questões legais, né? A gente não tem interrupção de gestação por cardiopatia congênita, isso não tem uma legislação para isso. E por conta também da melhor visualização, né, das estruturas cardíacas nessa faixa, nessa idade gestacional. Mas a gente tem, que foi até fora com o Cláudio, vamos falar um pouquinho de como pedir antes. Por que a gente tem que pedir antes, né? Então, assim, em 1990, né, tem uma descrição de cardiologistas fazendo o eco fetal via transvaginal e o eco transabdominal com 14 semanas já se mostrando efetivo para avaliar algumas estruturas cardíacas em casos específicos. O caso que eu tenho mais singela gestacional, mais precoce, é de 17 semanas, que é uma gestante com arritmia, taquiarritmia, que a gente acompanhou, que é um ataque cardíaco supraventricular. Porque também, o que pode acontecer com esses ecos precoces, com essas perdas, né? A gente pode ter CIV com fechamento espontâneo, então dou um diagnóstico de CIV, e depois essa CIV não está mais lá, eu estou colocando essa gestante com medo. Eu posso perder a progressão de lesões obstrutivas, então quando está com 24 semanas, entre 24 e 28, a maior parte delas elas já se apresentam, pelo menos leve, então eu não vou perder isso. Tumores e arritmias e as cardiomiopatias, que são doenças de caráter evolutivo, especialmente as arritmias, que elas são mais no final do segundo trimestre. Outro problema que a gente também tem que ter cuidado são os falsos positivos. Eu também posso ter um diagnóstico de uma cardiopatia grave e eu indicar uma interrupção da gestação, apesar de ter baixa probabilidade. E por isso muitos dos serviços sugerem não que a gente dê um diagnóstico final, mas que a gente faça o acompanhamento, que esse eco precoce seja mais para acompanhamento do que para definição mesmo da conduta. O ultrassom do primeiro trimestre, ele vai ajudar a gente em 50% dos casos, quando a gente tem uma TI acima do percentil 95, ducto venoso alterado, insuficiência tricúspide, que foi como o Sérgio falou. E a gente pode chegar, quando tem uma TI acima de 95, com insuficiência tricúspide e ou ducto venoso alterado, de 55% de positividade, né, de rastreamento. E esse paciente, esse aqui também, de TI acima de 99, com IT e ou ducto venoso alterado, que tem uma taxa de detecção de 47%, né, semelhante a 47%, diante do fato de apenas 10% das crianças com cardiopatia congênita terem uma história positiva de fator de risco para a doença, então, diante de um primeiro trimestre alterado, é recomendado que se faça classe 1A, eco com 12 a 14 semanas ou 18 a 22 semanas. Realidade do nosso país ainda não. Né? Porque existe, primeiro, número de profissionais que a gente não tem habilitados, especialmente no nosso estado, aparelhos, e até mesmo a gente não consegue dar conta de todos esses pacientes. Né? Mas o que se fala pela Sociedade Americana, né? Associação Americana de Cardiologia. Eu fico bem pequeno. Aqui é para poder falar de quando esse eco fetal, de quando essa ultrassom for alterada, né, de encaminhar o fluxograma mesmo, de como a gente vai acompanhar essas gestantes em havendo diagnóstico de cardiopatia congênita. Um outro momento que a gente vai colocar ele antes, né, solicitar precocemente, é quando a gente tem uma gemelaridade monocoriônica. Então, a gente tem um risco de 2 a 9% de cardiopatias, com risco de 10% de transfusão feto-fetal
e com evidências de poligrama de doenças obstrutivas em 10% dos bebês receptores, dos fetos receptores. Então, classe 1A, entre 12 e 14 semanas, e repetir esse exame entre 18 e 22. Malformações não cardíacas estão associadas a 20 a 40% dos casos de cardiopatia congênita, né, de alterações cardiovasculares, e na detecção devem ser encaminhados para avaliação de cardiologia fetal, corpo fetal, classe 1B. As cromossomopatias, sabidamente, podem estar associadas até 90% dos casos, pode estar associado com cardiopatia congênita, também entre 12 e 14 semanas e ou 18 a 22, a depender da referência que você pegue, classe 1C. A hidroxia fetal não imune, 15 a 20% pode estar relacionado com cardiopatias congênitas ou arritmias cardíacas, 10% de cardiopatia de alto débito por condições de origem não cardíaca e devem ser encaminhadas para avaliação na detecção. Anormalidades da frequência do ritmo cardíaco, 1% geralmente são taquicardias, né, de 50% a 55%, e na detecção elas devem ser encaminhadas também para avaliação de cardiologia. As extrasístoles frequentes, elas também entram nessa avaliação, classe 1C, na detecção, e as extrasístoles pouco frequentes que persistem por 1 a 2 semanas. Isso ou então as que estejam em centros onde existe pouca experiência do examinador. Então, às vezes, você tem pessoas que não têm uma vivência muito maior, com doenças, com alterações do ritmo cardíaco, e aí você pode preferir também que esse paciente seja encaminhado para a cardiologia fetal. Então, na detecção e 1 a 2 semanas após. As extrasístoles frequentes, a maioria delas são idiopática e de aneurisma da fossa oval. Eu trouxe ela porque é uma grande causa, um grande caminhamento nosso, assim, a gente recebe muito, especialmente no hospital privado. Né? A gente recebe bastante. E é importante porque, assim, às vezes a gente retorna para o serviço de origem, né, para o colega, e não dá um retorno para a gente. Né? Porque essa avaliação da frequência cardíaca fetal deve ser feita, segundo a diretriz, de forma semanal pelo obstetra até a redução da arritmia, porque são arritmias geralmente que são passageiras. Então, quando a gente manda a avaliação semanal de frequência cardíaca pelo obstetra, tá? E aí a gestante volta com essa orientação da gente. A maioria delas vai evoluir para duração benigna, de curta duração, mas algumas delas podem evoluir para BAV de primeiro ou segundo grau, tanto que é um diagnóstico diferencial. O bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo grau vai ter repercussão para útero não, na grande maioria não, mas é interessante que a gente saiba que pode acontecer. A doença autoimune também, ela é importante porque 40% desses pacientes podem evoluir para bloqueio atrioventricular total do feto, né? Especialmente quando a gente tem um anti-ROM, anti-LA positivo, tá? 1 a 5% vai ser o primeiro evento, e na vigência de um feto, de uma gestação com feto com BAVT, essa gestante com doença autoimune, ela tem maior risco de ter um evento subsequente. A associação com hipotireoidismo aumenta até 9 vezes essa incidência de BAVT. 10 a 15% dos fetos expostos a esses anticorpos podem fazer também doenças do miocárdio, e é preconizado que se faça avaliação a partir da 16ª semana, com avaliação semanal até 28 semanas. Viável na nossa realidade? Pouco provável, né? Até mesmo em saúde privada. Eu tive um caso com o PR aumentado que a gente tinha, que é o ALSPR, e foram relatórios para o governo. Até que chegou uma hora que eu desisti. Eu disse, venha, eu faço. Né? Porque veja a paciência. Então, o que acontece? Na vigência de anticorpos anti-RO e anti-LA positivos, sem BAVT instalado, esse paciente deve ser monitorado com intervalo PR mecânico semanalmente de 18 a 26 semanas. Se eu tiver um PR mecânico estável, ou seja, menor do que 150 milissegundos, após a vigésima sexta,
feito a cada 4 semanas até o nascimento. Se houver um aumento progressivo desse PR mecânico, ou se já houver um PR maior do que 150 milissegundos, a gente vai fazer um segmento semanal e considerar o uso de dexametasona, tá? A fim de se evitar a progressão para bloqueio autoventricular total. Em síntese, o que a gente pode reduzir essa indicação de eco fetal precoce, né? Na suspeita de cardiopatia no tração morfológico, na detecção, encaminha. Malformações não cardíacas, na detecção também. Cromossomopatias entre 18 e 22 semanas, hidropsia fetal, na detecção. Arritmias fetais, na detecção. Doença autoimune, 18 semanas. Gemelaridade, entre 18 e 22. E quando eu tenho uma TN, a partir de 14 semanas, quando eu tenho um TN maior do que 13,5. E por que eu preciso? Mas acho que eu consigo, não consigo não? Escuta aí, não falou não? É isso aí. 2 anos dentro de casa, filho e marido, tem que ser alto. Então, por quê? É o aconselhamento. O aconselhamento. Então, diante do diagnóstico, a gente consegue avaliar as possibilidades terapêuticas. Não esqueçam que eu posso ir desde uma CIV de 2 milímetros até uma hipoplasia de coração esquerdo, que não é passível de tratamento com indicação de transplante cardíaco neonatal. Então, assim, o espectro de doenças é imenso, gigantesco. Então, diante do diagnóstico, a gente conversa com essas famílias, possibilidades terapêuticas, inclusive dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do que é possível. E a partir disso, a gente vai ver o prognóstico desse bebê e ter realmente essa conversa, esse bate-bola, né? Como a gente costuma dar esse alô para o obstetra, a gente sentar, conversar, pedir uma avaliação da medicina fetal, né? Eu costumo brincar que desde desse eu faço eco do lado da Sérgio, né? Lá na maternidade. Aí a irmã do residente estava fabuloso. A irmã do residente fala assim, doutor Sérgio está chorando. Eu fiz, ih, dá para tomar café. Eu amei pouco. Não é coisa boa. Não é para tomar café, igual a medicação para ele. E quando a gente tem esse diagnóstico, a gente pega essa equipe multidisciplinar. É indispensável esse entendimento. E que eu digo muito que eu não gosto desse termo de multidisciplinar, eu gosto de interdisciplinar. Eu acho que a gente tem que ter esses pontos de interseção entre médicos, enfermagens, psicólogos, assistentes sociais, para que a gente possa acolher essa família, acolher essa gestante diante da decisão tomada, né, tanto da parte técnica quanto do que a família tem, porque vai envolver aí várias questões religiosas, questões sociais, questões econômicas, questões financeiras. Tem muita coisa envolvida para a gente só dizer, é uma coluna de braço esquerdo, não faz nada, é uma CIV, faz tudo, né? Então tem muita coisa nesse meio do caminho, para poder, não é só um bebê, não é um bebê, não é um coração inserido dentro de uma família, de muita coisa. E para que a gente possa dar o melhor desfecho, o desfecho mais confortável, porque nenhum é certo. É o melhor desfecho para aquele diagnóstico. Então, pode ser desde uma interrupção, ou até mesmo cuidados paliativos, que na maternidade de referência a gente já tem um grupo muito bem atuante. Né? Então, essa gestante, ela consegue, quando não interrompe, ela vai para o bebê dela, é colocada, a gente bota no peito, a gente chama padre, chama pastor, batiza essa criança se for o desejo da família, né? Tira todas as fotos, faz tudo o que é preciso, né? Eu costumo, quando tem, eu peço para o pai gravar batimento do neném, a gente faça o eco junto com a família, a gente confirma o diagnóstico, então a gente consegue dar esse acolhimento para essa família que decide levar adiante essa gestação. O tratamento intraútero, que não é disponível no nosso estado, então por isso também que a gente quer esse eco fetal até essas 28 no máximo semanas, porque são períodos em que a gente pode encaminhar para serviços onde façam algum tipo de intervenção ou ainda o tratamento pós-natal. Aqui estão meus contatos, muito obrigada.